Bem-vindo ao Conselho Consultivo. A Fitch acredita que Portugal vai precisar de um novo programa de ajuda e diz que o país não vai ter total acesso aos mercados antes do fim do atual memorando. Apesar do sucesso da operação de emissão de dívida portuguesa, as agências de rating continuam apreensivas com a economia real e, por isso, não vão alterar, pelo menos para já, a notação de risco do país. A Fitch e a Moody's elogiaram o resultado da operação de colocação de dívida portuguesa esta quinta-feira, mas nem por isso vão mexer no rating de Portugal, que vai por isso continuar em nível de lixo financeiro. A Fitch defende que a emissão de dívida há 5 anos que Portugal fez é positiva para o perfil de crédito do país, mas que não é a única condição para subir a nota de crédito. A agência está agora preocupada com os desenvolvimentos na economia real e os desafios de Portugal neste campo, diz a agência, são significativos. E explica a manutenção do rating com o facto das condições de mercado serem apenas um dos fatores de avaliação. A agência refere, no entanto, que provas adicionais de que o ajustamento económico interno está a funcionar como planeado, com a redução continuada dos déficits orçamental e corrente, iriam estabilizar o outlook do rating. Do lado da Moody's, vem um elogio à emissão de dívida, mas as perspectivas para a dívida mantêm-se negativas. O sucesso da emissão, diz a agência, reflete os progressos feitos em cumprir até agora os termos do programa, o que continuou a fortalecer a confiança dos investidores. No entanto, a agência não vai subir para já a nota de crédito de Portugal, porque, explica, a crise do euro abrandou, mas não acabou. E mostra preocupação com o que pode resultar do lado do Tribunal Constitucional, que está a analisar algumas das medidas do Orçamento do Estado para 2013. Mas pela primeira vez, diz a Moody's, há perspectivas mais animadoras para a dívida pública portuguesa. É um dos temas em destaque no Conselho Consultivo de hoje, dia em que contamos com a presença dos comentadores do ETV, Rogério Fernandes Ferreira, Mariana Abrantes de Sousa e Mário Caldeira Dias. Agradeço aos três a presença neste Conselho Consultivo. Antes de falarmos da emissão de dívida portuguesa, Rogério Fernandes Ferreira, vamos começar pela execução orçamental. Tivemos uma quebra na receita, ainda assim o Governo conseguiu cumprir a meta do déficit em 2012, apesar das contas ainda não estarem fechadas. Como é que olha para os dados divulgados sobre a execução? Acho que para já, digamos, esta semana tivemos duas notícias positivas, que foi de facto o regresso aos mercados e o êxito aqui neste ponto, mas também do ponto de vista da execução orçamental, a execução foi ao encontro do compromisso internacional que assumimos do déficit de menos 5%. Não se pode dizer é que seja objetivamente um êxito que cumpre-se o objetivo internacional, não se pode dizer que digamos que é um número bom para a nossa economia. De qualquer forma, para dizer que, do ponto de vista das receitas, e começando por elas, o que se confirma é que houve, de facto, um abaixamento de 6,8% ao nível das receitas. Nós atingimos valores inferiores aos números de 2011, portanto, deste ponto de vista e comparativo, de facto, objetivamente, os números também não são bons, apesar de termos conseguido atingir os menos 5%. No que respeita ao IRC, tivemos um decréscimo de 17,3%, o que reflete, de facto, a diminuição dos lucros das empresas. No IRS, um decréscimo de 7,6%, o que reflete, por seu turno, a diminuição do rendimento das famílias. Provavelmente atenuado com o regime extraordinário de regularização tributária, que esse sim teve êxito porque permitiu, digamos, um encaixe ao Estado de 220 milhões. Por outro lado, ainda, ao nível dos impostos indiretos, as notícias também não foram muito boas ao nível da receita, porque, como sabemos, tivemos um decréscimo do IVA à volta dos menos 2%, o imposto sobre produtos petrolíferos menos 8,2%, o imposto de tabaco menos 6,4%, e o imposto sobre veículos, que é uma má e é uma boa notícia. Depois a doutora Mariana há de explicar porquê. No imposto sobre veículos tivemos um decréscimo de 42% e, portanto, atingimos o número de venda de veículos semelhante ao de antes da entrada na CE em 1985. Portanto, as notícias, por um lado, são boas, têm todos estes lados negativos e que, digamos, exigem que tenhamos muito cuidado e, de facto, que não se abra para já a garrafa de champanhe. Por outro lado, também uma chamada de atenção
que os números ainda não foram apurados em termos de contabilidade nacional, que é o que interessa para efeitos do Eurostat, e, portanto, podemos ter aqui ainda algumas surpresas, nomeadamente com as autarquias locais e com as regiões autónomas. Espero que não, tanto quanto sei... Sobre a concessão da ANA, em particular? Sobre a concessão da ANA também foram contabilizados, salvo erro, à volta de 800 milhões. Mas o Eurostat ainda não disse se aceita ou não. Com certeza, portanto, falta ainda, a partir de 15 de fevereiro, uma série de confirmações e podemos ter aqui algumas surpresas. Sendo que, não obstante, o objetivo para com a Troika estava nos 9.028 milhões, e de facto há aqui ainda uma margem que o Governo provavelmente tem atenção para colmatar estas diferenças que podem ainda surgir. Portanto, as notícias têm sempre um lado positivo e um lado negativo, e é essa mensagem que aqui deixo. Eu vou lançar, Mariana Abrantes de Sousa, mais um dado, olhando aqui para as reações da oposição aos dados de execução orçamental. O PS diz que os números indiciam uma espiral recessiva devido à austeridade excessiva, e o Bloco de Esquerda diz que o Governo usou medidas extraordinárias pelo segundo ano consecutivo para cumprir as metas. Pois, bom dia. Sim, de facto, provavelmente os dois têm razão, mas não sei se isso... o facto de que não sei se isso faz muita diferença. Seguindo o que o Rogério disse, eu acho que se fosse para celebrar, não podíamos celebrar com champanhe. Teria que ser com vinho de Porto ou licor Beirão. Tem que ser produtos nacionais. E de facto é cedo demais, porque as medidas são extraordinárias, têm sido feitas bastante à volta da recessão, mas eu acho que isso é bom precisamente por, como se vê no caso do imposto sobre veículos de automóvel, que de facto implica que nós finalmente estamos a reduzir as importações. É um setor de grande importação e, de facto, a reduzir aos níveis de 1985 é duro, mas nós temos a frota automóvel das mais modernas da Europa. Temos um dos maiores níveis de penetração de BMWs. Portanto, passar um ano sem renovar carros não custa nada, considerando a alternativa. E ainda que os financiamentos externos que estariam disponibilizados para nós seriam precisamente para continuarmos a importar carros. Portanto, eu acho que, de facto, estávamos a ver que os impostos indiretos têm muito a ver são impostos muito baseados no consumo, o IVA, etc. A mim surpreende-me esta questão dos automóveis, até o imposto sobre o tabaco, que é uma coisa impressionante, que cair ter uma queda daquela dimensão é impressionante, implica que as pessoas até nos vícios estão a ter que cortar, que é uma coisa terrível. Provavelmente haverá fraude também. No imposto do tabaco, provavelmente sendo o imposto relativamente elevado, é possível que haja fraude e desvio de comércio para a Espanha. É esse o grande problema. O incentivo é maior, pois. Mas eu acho que nós temos tido também, houve também uma grande alteração na despesa, também baseada nos cortes extraordinários, e eu acho que eu vi uma coisa que não sei se está pensada, que é que houve uma descida nos salários, nos custos com pessoal, que foi refletida quase de uma forma bastante interessante nos encargos com desemprego e emprego. Isto é, houve uma solidariedade interna entre os empregados que deixaram de receber o 13º e 14º mês. Eu não gosto de usar a palavra subsídio porque aquilo é a remuneração base. E também não gosto de usar a palavra 14º e 13º mês porque parece que Portugal tem um calendário especial, mas não tenho outra forma de explicar. E, portanto, isso ajudou a reduzir os encargos com pessoal. Do outro lado, os encargos com os subsídios de desemprego e as medidas de apoio ao emprego aumentaram, se não me engano, 23%. E, portanto, aqui está-se a ver uma das áreas de risco para o futuro, na medida em que o desemprego continua a aumentar. Mário Caldeira Dias, como é que olha para os dados da execução orçamental? Pois, não posso acrescentar muito mais do que aquilo que os meus colegas já disseram, embora se confirme de facto que essa espiral recessiva existe já, portanto, se aumenta
neste momento se aumentou mais os impostos e de uma forma bastante dura e se a receita cai acentuadamente, significa que de facto chegamos ao limite da carga fiscal e provavelmente já ultrapassamos esse limite, o que é o mais certo. Relativamente à despesa, as suas possibilidades de contenção demoram mais a executar e demoram mais a pôr no terreno. Eu queria referir a uma coisa relativamente ao problema do equilíbrio externo, porque isto levanta um cuidado e uma perspectiva nova, é que na medida em que uma parte substancial do ajustamento externo vem não só pelas exportações, mas também pela quebra acentuada das importações, isso significa que uma retoma próxima do crescimento económico fará disparar novamente as importações. Se não houver novidades ao nível do aumento da competitividade da economia portuguesa, dos setores, por aí fora, não é? Mas o que é certo é que também, e sobretudo agora na parte do déficit, e se tiver a oportunidade de falar com isso um pouco mais de detalhe, é que esta questão do déficit, mesmo apesar dos perigos que estão escondidos por trás da consagração final desse valor de 5%, é verdade que era importante que esse valor aparecesse agora. E que na política às vezes o que parece embora muitas vezes tenha que se fazer alguma coisa para aparecer, não é? Mas era importante aparecer agora e quando tínhamos em tempos falado, quando Portugal tentou aderir aos benefícios gregos, foi aconselhado a ter calma. Eu na altura lembro de ter dito que aquilo era lá para fevereiro, é que essas coisas iriam. Porquê? Porque no fundo estas coisas têm mesmo que ser ligadas ao déficit por uma razão extremamente simples. E não é por acaso que a ida aos mercados também coincide com a apresentação do déficit dos 5%. Porque os países europeus estão numa situação também difícil. Isto é, as opiniões públicas olham para duas formas de ajuda. Uma é a ajuda a uma certa chantagem dos incumpridores. Os gregos têm do lado deles o facto do euro poder ficar em perigo, os problemas que isso teria, os efeitos colaterais e isso tudo. A outra coisa é ajudar os países como prémio do seu bom comportamento e do seu grau de cumprimento. Portanto, Portugal, mais do que cumprir as metas que nós já sabíamos à partida que eram impossíveis de cumprir, foi demonstrar vontade de o fazer para que desse modo os países pudessem apresentar uma generosidade que resulta da compensação do mérito e não de uma chantagem ou incumprimento. Portanto, não me espanta também que agora a seguir haja uma grande generosidade. E o Juncker disse isso, é preciso premiar Portugal, o Presidente do Parlamento Europeu veio cá e disse que era preciso premiar Portugal, outras pessoas continuaram a dizer. Portanto, neste momento não me espanta que haja de facto uma reestruturação das maturidades da dívida. Nós não podemos pagar 120 mil milhões de contas até 2021, são 2/3 do PIB, é impossível, e já há muito tempo que dissemos aqui que é impossível cumprir estas metas, mas também é provável que essa generosidade venha agora de cima, exatamente escorada nessa nova versão da opinião pública, e ao vir ao de cima, só nessa altura é que as agências de rating, perante umas perspectivas de crescimento mais próximas e perante uma dívida reestruturada mais execuível, só nessa altura é que julgo eu que a opinião das agências de rating mudará. Por isso, deduzo das suas palavras que o pedido de alargamento do prazo do empréstimo para Portugal foi na altura certa. É, mas temos que continuar a agir, nessa perspectiva da credibilidade, temos que continuar a agir num grau de cumprimento. Só que aí há uma coisa por trás disso, que é o seguinte, é que o grande choque dos cortes do aumento dos impostos deste ano ainda não se fizeram sentir, não é? E, portanto, a partir de fevereiro e de março, julgo que está marcada uma manifestação espontânea para março. Nessa altura é que vamos perceber verdadeiramente como é que a população portuguesa vai reagir ao peso fiscal nessa altura. Neste momento ainda não, as pessoas não perceberam ainda o que é que vai acontecer. Rogério, vamos fazer o rescaldo da operação de Portugal. Portugal regressou aos mercados. Foi um bom sinal de confiança dos investidores, a operação desta semana? Eu acho que foi e que de facto podemos atribuir aqui algum mérito, obviamente, ao BCE e à atuação do BCE e ao respaldo que permitiu nesta atuação, mas também foi uma atuação que também teve o mérito, de facto, do Governo e muito em especial do Ministro das Finanças. Portanto, acho que é algo com o qual nos devemos congratular e também apoiar. Agora, isto não quer dizer que, digamos, a situação esteja resolvida. Então, também convém não cairmos agora do lado oposto e achar que temos os problemas resolvidos, que não temos, e de facto chegar a 60% do PIB ao nível da dívida vai ser uma coisa dificílima nos próximos anos. Mariana, as agências de rating mantêm a notação de Portugal em lixo. Acha que esta operação, este regresso aos mercados, muda de alguma forma a percepção internacional de Portugal ou fica tudo na mesma?
olhando Sim. para aquilo que as agências de rating vieram dizer? É bastante positivo o que aconteceu em Portugal, tanto com a balança de comércio externo e a balança de transações correntes e com o saldo primário do orçamento. Mas não é suficiente. E eu, como analista de crédito, eu teria a mesma reação que as agências de rating. A economia continua muito frágil, os apoios que temos recebido não são nem por sombras aquilo que parecem, porque os apoios só nos têm permitido reembolsar a dívida ao par, a dívida vincenda ao par, portanto não têm trazido nenhuma folga verdadeira, nenhuma redução de encargos. A nossa fatura de juros continua a aumentar, aumentou 14% este ano, portanto eu diria que sabemos que a balança de transações, eu olharia, e eu imagino que as agências de rating olham primeiro, antes de mais nada, para a balança de transações correntes. E como disse o Mário, está no bom caminho, mas em qualquer momento pode inverter ou pode fragilizar. Depois, uma coisa que eu olhava, e eu só queria mencionar isto, é que fala-se muito das empresas reclassificadas e da dívida pública e se das PPPs vão ser, e algumas empresas vão ser reclassificadas se o pagamento da ANA, estes 800 milhões foi o pagamento da ANA pela sua própria concessão, foi financiado com crédito, e o montante total da privatização se vai ser considerada como receita ou se vai ter que bater à dívida. São todas questões de contabilidade nacional que eu acho que estão a receber muito mais atenção do que deveriam receber. Porque a decisão, como a contabilidade não deve mexer com decisões económicas. E o que importa, eu acho que, por exemplo, mesmo os 5% são, neste momento, é uma questão menor. O que nós temos que fazer é mesmo ter uma redução efetiva da dívida externa, não da dívida pública, que tem uma definição muito restrita e aberrante, e uma definição da Eurostat que não é acompanhada pelas agências de rating, porque as agências de rating olham para a dívida toda, incluindo os encargos com PPP, que não são considerados dívida pública pelo Eurostat. Mas as agências de rating seguramente olham para a dívida externa bruta e olham para isso em relação ao saldo da balança de transações correntes. Mário, acha que este regresso muda também a dinâmica da política interna, isto a semanas da Troika voltar a Portugal para a 7ª avaliação? É claro que muda, porque há sempre um efeito na opinião pública e mesmo relativamente ao jogo político, se um partido aparece, se os partidos do governo surgem agora a dizer que e vão apresentar isto de uma forma, enfim, que não pode ser tão otimista como vai surgir, mas é isso. O que vão dizer é que nós, ao fim destes sacrifícios todos, valeu a pena, recuperamos a credibilidade, os países estrangeiros já acreditam em nós, portanto, a grande parte do nosso trabalho e a nossa luta está conseguida de acordo exatamente com esse objetivo fundamental da credibilidade. É claro que é uma perspectiva de curto prazo que pode depois ter efeitos de médio e longo prazo positivos se, sobretudo, as várias condicionantes que estão em presença na realidade forem jogando no sentido positivo. Mas ainda falta, mas há muitas incógnitas nesse sentido, como por exemplo, esta troca de dívida aumentou um bocadinho os juros. E seja aquilo que vier a acontecer, tudo o que vier a acontecer tem que ter algum efeito positivo na chamada serviço de dívida. Isto é, se o saldo primário é positivo, o que é verdade é que o saldo verdadeiro do Orçamento do Estado depende muito deste serviço de dívida. E se continuar a aumentar, como está previsto, para 6, agora já é 7 e tal, 7, 8 mil milhões de euros, 9 mil, 10 mil, 11 mil, até o dobro, quer dizer, é óbvio que a situação se pode tornar a degradar. Portanto, nós estamos numa altura de otimismo, mas deve ser um otimismo prudente, mas é óbvio que o Governo vai tirar todo o partido político de duas situações que vai apresentar à opinião pública. É o déficit dos 5%, apesar dos cuidados que já todos pusemos aqui, e é o facto dos mercados terem dito que recuperamos a credibilidade. Falta agora só o selo posterior das tais agências de rating. Vou já pegar nas suas palavras para lançar a próxima pergunta. Acha que Passos Coelho e Vítor Gaspar jogaram tudo na credibilidade externa do país com esta operação? Eu acho que, de facto, que esta operação, conjuntamente com a questão da execução orçamental,
de facto, e nomeadamente do ponto de vista interno, mudaram algo politicamente e deram, digamos, um novo fogo, apesar de tudo, ao Governo. Eu espero que estas medidas possam continuar a ter o apoio do povo português e, se possível, de ter um apoio e um consenso ainda mais alargado ao nível quer dos partidos da coligação, que temos que nos lembrar que não é só um, que são dois, e eventualmente também com o alargamento a outros partidos que, uma vez que a solução não pode ser outra senão continuar num caminho que é o da nossa credibilidade externa, que de facto é o primeiro fator para mudar a situação em que nos encontramos. Mas olhando para o país internamente, Mariana, a operação desta semana não é suficiente nem para questões de investimento, nem crescimento económico, nem emprego? Sim, de facto, aí eu acho que as notícias não são não são totalmente más, mas ainda não são boas. O desemprego continua a subir e os ganhos que se estão a conseguir no setor transacionável ainda são muito incipientes, são embriónicos, não estão muito consolidados, e aí eu acho que nós precisamos de facto de dar uma grande volta, porque eu acho que uma coisa que temos que recordar é que o ajustamento que tem sido feito tem sido quase unilateral. Não tem havido ajustamento da parte dos nossos parceiros externos. E então fala-se, nós temos que reconhecer que nós temos que, nós para aumentarmos as exportações, e temos que sair pela via das exportações, temos que ter do outro lado quem importa e quem compra produtos portugueses que nós nem sequer temos preparados para exportar. Portanto, o trabalho a fazer é imenso e nós não vamos conseguir fazê-lo sozinho. Nós não vamos conseguir exportar sem financiamento à exportação. Não temos nenhum programa de financiamento à exportação, o que seria normalíssimo numa situação na América Latina, quando houve crises deste tipo, houve programas específicos de financiamento à exportação. Aqui nós temos ofertas para nos ajudarem a continuar a financiar a importação. Isso não vai, assim não vamos lá. Mário, acha que o Governo descurou a dimensão interna e a coesão económica e social? Sim, normalmente não se pode ter tudo. É óbvio que o desemprego funcionou como variável de ajustamento, ou como variável dependente, como os economistas gostam de dizer. Portanto, havia objetivos fixos ao nível da austeridade e do déficit e que o desemprego iria acontecer o que acontecesse. Portanto, não há, propriamente, há uma preocupação explícita, mas depois, na prática, o desemprego resulta das outras variáveis. E o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que eu também já tinha tido o cuidado de dizer aqui, olhando para as determinantes do crescimento económico, para as várias variáveis que determinam o crescimento económico, que a recessão não ia ser certamente de 1%, no mínimo ia ser 2% e até se pode aproximar dos 3%. E como estamos a ver, todas essas previsões estão a ser revistas de uma forma negativa, o que vai aumentar novamente o desemprego, tendo em conta também que uma coisa é o desemprego estatístico, feito embora com conceitos corretos e internacionalmente aceitos, mas a crise provoca a chamada inativação estatística, e é fácil de verificar que ao desemprego estatístico é preciso acrescentar qualquer coisa como 30% a 40% de desemprego que não figura nas estatísticas. Rogério, acha que toda a estratégia do Governo está concentrada em resistir agora a este primeiro trimestre do ano? Eu acho que este ano vai ser de facto um ano muito difícil ao nível da execução orçamental, e acho que não vai ser no primeiro trimestre, para lhe dizer concretamente. Acho que de facto é que este problema do crescimento económico, as revisões têm sido feitas todas em baixa, e portanto obviamente que isso se vai repetir mais uma vez, e nomeadamente ao nível da obtenção da receita e do que está projetado no orçamento. Por outro lado, as próprias projeções do orçamento da receita foram feitas com base em números que são números de outubro, e a execução de dezembro demonstram que há aqui também um abaixamento e, portanto, que a própria base de cálculo, ela própria já tem que sofrer algum ajustamento. E é preciso também não esquecermos outro aspecto que às vezes tem sido um pouco obnubilado, e que é o facto de as empresas terem antecipado alguns rendimentos para 2012 em virtude de conhecerem de antemão o agravamento fiscal de 2013. Portanto, tudo isto são fatores que podem, de facto, contribuir para um mau desempenho
para um mau desempenho orçamental e que, obviamente, exigirá aqui todos os cuidados. Não creio, conforme, e respondendo concretamente à sua pergunta, não creio que o problema possa surgir imediatamente, agora no mês de janeiro ou no mês de fevereiro, até porque foram tomadas algumas medidas de atenuação, nomeadamente esta da diluição por duodécimos dos rendimentos do 13º e do 14º mês, à falta de melhor designação. Mariana, e com as perspectivas de crescimento revistas em baixa por parte do Banco de Portugal, como é que o Governo vai conseguir a segunda fase de ajustamento? Pois, o ajustamento vai ser feito, não sei se dia a dia, mas certamente de mês a mês. Eu acho curioso que as agências de rating estejam a falar num novo programa. Porque eu não sei se é necessário um novo programa, mas é certamente necessária uma nova iniciativa negocial. Porque nós estamos... Em que aspecto? O aspecto que eu já tenho dito antes, eu acho que nós precisamos nós pedimos para uma reestruturação do prazo da dívida, do financiamento da Troika, do resgate. Mas nós precisamos de alargar os prazos de pagamento do resto dos 100 e tal mil milhões da dívida histórica. Nós precisamos de reduzir a taxa de juros da dívida total, não só do último resgate. Isso implica ter conversas muito sérias com os credores, que ninguém tem coragem de fazer. E os próprios credores não estão abertos, claro. Nenhum credor quer que lhe venham pedir mais prazo para pagar. Mas isso vai ter que ser feito. E dependendo um pouco do que é que acontecer em 2013, se vai ser mais uma recessão ou se vai ser um agravamento muito sério, é provável que vamos ter que fazer isso ainda antes do fim deste ano. Para terminar, Mário, e muito rapidamente, este boletim do Banco de Portugal que acentua as previsões de recessão pode dar razão ao Presidente da República quando falou em espiral recessiva? Pois não é só o Presidente da República, nós olhamos para o consumo, para o investimento interno e externo, para o investimento estrangeiro, para a diferença entre as importações e as exportações, e não conseguimos vislumbrar nenhuma razão para uma expectativa muito otimista em relação ao crescimento económico. Não existe. Não. Portanto, o mais provável é que, mais uma vez, o crescimento económico venha a ser uma decepção. Não é? Mário Caldeira Dias, Rogério Fernandes Ferreira, Mariana Abrantes de Sousa, muito obrigada pela vossa presença e pelos vossos comentários neste Conselho Consultivo, que está de regresso na próxima segunda-feira.